Que oferecimento Farmácias São João, em Goiôerê, na José Bonifácio 590. Almanac. Bate-papo com a Nutri. Opa, hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, agora 2h09. Uma ótima tarde para você que está aí acompanhando o nosso Almanac. E agora também ao vivo lá no facebook.com/104 Goiôerê. Quinta-feira é dia de bate-papo com a Nutri. E hoje nós vamos conversar com a Larissa Gobi Teixeira, a nutricionista que veio lá de Campo Mourão, gente. Com essa chuva, tem que valorizar, né, gente? Tem que valorizar. Com essa chuva, para falar sobre um assunto tão importante, a gente vai falar sobre suplementação para autistas, né? Para o autismo, para quem tem o TEA, o transtorno do espectro autista. Larissa, bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo carinho de vir de lá aqui com essa chuva e tudo, né? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Obrigada. Você, inclusive, está atendendo aqui em Goiôerê também, né? Tá atendendo. Onde é? Fala aí já no início do programa, já no nosso bate-papo. Na clínica da Lauriane, né? Que é fono aqui em Goiôerê. Depois eu vou ver confirmar isso, Espaço Reviver. E tô vindo inicialmente uma vez por mês aqui, então já tô com a agenda aberta. Olha que legal. Você trabalha especificamente com autistas, mais direcionado para essa área, para esse público, ou você também atende público em geral? Como que é o seu trabalho? Eu sou nutricionista clínica, minha especialidade, né, e meu maior público atualmente são pessoas autistas, TDAH, distúrbio de neurodesenvolvimento e saúde mental. Então, isso abrange uma gama, né? Muita gente. Né, pensando em fora do espectro, vem muitas pessoas com um quadro de ansiedade, depressão. Então, a alimentação influencia muito nesses quadros. E aí eu acabo atendendo adultos também, né? Mas o meu público maior é criança, mas eu atendo todas as idades dentro das especialidades. Das especialidades. Gente, então nós vamos falar hoje e nós vamos falar sobre suplementação para autista. A semana passada nós conversamos com a Karen e a Karen veio falar sobre suplementação de uma maneira geral, na verdade falando sobre os benefícios e os riscos da suplementação. Gente, o gancho foi até um bate-papo lá sobre aquela notícia sobre a Glória Maria, que tomava mais de 80 comprimidos por dia, e é óbvio, a gente imagina que ela tinha todo um acompanhamento, mas acaba influenciando muita gente, de repente num bate-papo, numa entrevista, numa notícia que vê, acaba influenciando muita gente a tomar uma suplementação sem acompanhamento. Aí, hoje a gente vai falar sobre suplementação para autistas, né? Especialmente para autistas. Como que é isso? Porque a gente sabe da seletividade, outras nutris já estiveram aqui no programa falando sobre a seletividade que o autista tem, já por conta de uma característica deles mesmos. Isso, é muito comum no autismo ter essa seletividade. Chega a 80% a 90% das pessoas, até adultos também, são seletivos alimentares. E isso na infância tem um peso maior, porque quando a criança não se alimenta corretamente, seja por uma questão de não aceitação ou por uma patologia associada, ela começa a entrar em desnutrição. E desnutrição é falta de nutrientes. A gente imagina que falar da desnutrido é só quando a gente imagina aquela pessoa muito magrinha, né? Extremamente magra, mas não é isso. Não é, porque assim, a pessoa pode ter um consumo alimentar ok e não se saciar com os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. Precisa de tudo aquilo da pirâmide. É por aí. É isso. Aquela pirâmide que a gente aprende na escola, é isso? Quanto maior a gama alimentar, maior a chance de você consumir diversos tipos de alimentos, né? E no autismo, quando a pessoa é seletiva, e quando estou falando de seletividade, é uma seletividade grave. Por exemplo, criança, eu só consumir um tipo de bolacha, só consumir um tipo de leite. Então aquilo se torna muito restrito e ela entra em deficiência nutricional. Às vezes, você olhar para aquela criança, tá num peso legal, tá numa estatura boa, mas na avaliação bioquímica dele, com certeza tem várias deficiências associadas. E aí, quando a gente fala dessa deficiência de nutrientes, como que é investigado isso, então, Larissa? Quando fala, eu tenho um paciente autista, né? E tem um autista aqui em casa, e como é que eu vou saber se ele tem ou não essa deficiência? Claro, eu imagino que, a partir do momento que a criança, ou a gente falando principalmente de criança, né? Mas do autista, começa a comer eu só como só bolacha, aí eu só como só macarrão, ou aí eu só como só tal tipo de alimento,
a gente imagina que tem essa deficiência. Mas como que faz para detectar isso? Isso, é em cima de anamnese. Então, se a pessoa vem para mim, eu já investigo a alimentação, o que você consome? Em cima daquele consumo alimentar, eu consigo saber quais são os alimentos mais ricos em nutrientes ou não. Ali eu já vejo que há uma desnutrição. Segundo ponto, sintomas. Tem muitos sintomas nisso. Uma unha enfraquecida, um cabelo, uma pele, uma coceira, né? Eu tô dando um resumo aqui, mas tem vários sintomas físicos que dá para diagnosticar muitas deficiências nutricionais. E mais além, a gente solicita exame. Exame laboratorial. Exatamente. Às vezes tem muito nutriente que fica escondido, né? Como assim? Por exemplo, o ferro, né? Que é o mais comum, né? A sociedade acha que só existe anemia de ferro. Exato, né? é verdade, exatamente, mas não é só anemia de ferro? Ela tem de várias vitaminas, de vitamina B12. Gente, eu sempre achei que a anemia estava relacionada à ausência de ferro no organismo. Não, a anemia de ferro é a anemia ferropriva, né? Que é a de ferro. Mas tem muitos outros nutrientes que levam à anemia também e causam sintomas muito significantes. E no TEA, o que acontece? Eu sempre cito meus pacientes assim, o que para uma pessoa típica o sintoma é menor, para uma pessoa autista o sintoma fica maior e compromete o aprendizado, o desenvolvimento. Então, isso a longo prazo, essa deficiência vem desde que aquela pessoa nasceu. Certo. Já começou uma seletividade na primeira infância, não se alimentou adequadamente e foi crescendo. Quando a gente fala de seletividade no autismo, existe uma característica própria, vamos dizer, porque a gente sabe que o autismo, cada um tem uma característica, tanto que isso é estudado cada vez mais e vão descobrindo, né, novas formas, novas características do autismo, mas na seletividade alimentar, existe também essa, vamos dizer assim, algo que é próprio, o autista se alimenta mais disso ou menos disso? Tem. Ou não, ou meio assim, cada um escolhe alguma coisa. Não, assim, não tem um padrão, mas tem como fala? Uma característica mais comum. Mais comum, exatamente, que é o consumo de carboidratos, pão, macarrão, bolachas, pela questão de ser um alimento seguro ao paladar. É mais seco, mais firme? Cada pessoa vai desenvolver uma tolerância para alguns alimentos, mas os carboidratos tendem a ser mais palatáveis, né? Mas ou desmancha na boca, ou não tem muita dificuldade para mastigar, para deglutir. Só que quando eu olho para a seletividade, eu não olho só por o fato de não comer, eu olho para a causa daquela seletividade, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa criança que não come desde os 2 anos de idade, mas um dia ela comeu. Então, assim, eu investigo o que aconteceu. Não come nada ou come algumas coisas? Come algumas coisas, né? Mas não come bem. Abaixo de 15 alimentos já é considerado seletividade grave. Então, assim... E tem alguns que comem só aquilo. 1 ou 2. Só come só bolacha, só come só macarrão, só come pão. Exato. E aí, às vezes, a família pensa, pelo menos está comendo isso. Mas é grave. É uma seletividade grave, abaixo de 15 alimentos. Então, o que acontece? Geralmente, essa seletividade tem uma causa. Né? Ou é uma causa sensorial, ou uma causa paladar, ou uma causa intestinal, né? Isso tem que investigar mais a fundo em consultório, mas geralmente a seletividade tem uma causa. Ninguém não come porque não quer, né? Inclusive no autista. Principalmente. Inclusive no autista, principalmente no autista, porque assim, tem muita gente que fala, não como isso, não como aquilo, mas come N outros alimentos. Exato, né? Se supra a necessidade de outra forma, né? No autismo, isso fica um pouco mais restrito, porque eles são muito, como é que é a palavra? Muito... Agora faltou. Ah, meu Deus, faltou a palavra agora. Eles necessitam de saber o que vai acontecer. Então eu tenho que comer aquele mesmo Eles não alimento. gostam nada do que seja surpresa. Exatamente. Eles não gostam de surpresas. De variações. De variações, isso, Exato. de variações. E isso não acontece na alimentação também. Aquele alimento é um alimento que é um consumo diário, ou por um tempo bem longo, depois troca. É como se fosse uma segurança. Eu preciso consumir aquele alimento porque ele é seguro aos meus olhos, ao meu paladar, ao cheiro. Então, ou seja, ele vai selecionando de acordo com a característica que mais
mais lhe agrada. Isso. É isso. Então, quando em consultório, eu vou investigar essas causas nutricionais, a causa que levou à seletividade. E aí que vem as eficiências nutricionais. Porque se tem uma seletividade a longo prazo, provavelmente veio uma seletividade. Por exemplo, uma pessoa que tem um alto consumo por carboidrato, pão, macarrão, tem um abaixo consumo de ferro. E o ferro, ele é importantíssimo para o neurodesenvolvimento. Não é à toa que é uma das primeiras suplementações que o pediatra indica, né? Exato. Porque não pode faltar, mas também não pode sobrar. Exato, porque senão ele é neurotóxico. Ele se torna tóxico. Por isso a importância de saber a dose adequada para cada pessoa. E aí um alimento, quando se consome vários alimentos, encontra-se esse equilíbrio. Exato. Agora, quando tem muita seletividade, acaba ou ficando muito deficitário ou então muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado, exatamente. Que os extremos também atrapalham esse desenvolvimento. O que é a suplementação no autismo, Larissa? Porque assim, quando a gente fala de suplementação, a gente suplementa, você no consultório, você, né, nutricionista clínica, e como é que você faz isso? Suplementa-se com um alimento, já que ele não gosta de alimento, suplementa com algum remédio, algum medicamento, eu falo remédio que a gente lembra de pílula, de comprimido, de alguma coisa, de algum xaropinho, como é que é isso? É uma suplementação geral, ela é muito de acordo com uma tolerância da criança, ela pode ser uma cápsula, ela pode ser líquido, ela pode ser em alguma bebida que possa ser adicionado aquele suplemento. Só que, a princípio, quando eu estou lidando com uma seletividade grave, eu não posso confiar no consumo alimentar, a princípio. Porque não suplementa tudo. Não, eu inicio com o que mais está em deficiência, né? E depois, conforme nós vamos revertendo essa seletividade alimentar, nós vamos suplementando só com o que está deficiente mesmo. O principal é o ferro? Não, ou não? Tem Mas vários. nós não estamos ferro de novo, né, gente? Não, é que eu cito ferro porque é mais comum, talvez, né? Olha mais pra isso. Pegou o hemograma, é ferro. É ferro, tá com anemia, é ferro, né? Não é assim. Porque assim, no TEA, existem muitos nutrientes que são importantes pro desenvolvimento neural. Aliás, para todas as pessoas, mas isso no autismo se torna mais significante. Então, tem deficiências pontuais de alguns suplementos que eles precisam estar na vida da criança de alguma forma. Precisam. Então, se a criança não está consumindo aquele nutriente, aquele alimento, eu preciso suprir de outra forma. Tem paciente até meu que às vezes eu preciso mandar manipular, claro, o suplemento dentro de uma barrinha de chocolate. Que é o que ele come. Que é o que ele come. Então, eu tenho que adaptar àquela condição naquele momento. Certo. À medida que nós vamos revertendo a seletividade, e acontece de reverter seletividade, né, ali dependendo de cada caso. E esse é o objetivo, né? Porque quando a criança volta a se alimentar adequadamente, ela começa a suprir essas necessidades. Mas até que isso aconteça, é suplementação, tem que haver. É muito raro hoje no meu consultório uma criança que saia sem essa suplementação essencial, porque 90%, quase 100% dos meus pacientes são seletivos. Quase 100% são seletivos. 100%. E a grande maioria... E aí, quando a gente falou do ferro, mas que outros tipos de nutrientes são mais comuns, então? Em haver deficiência. E haver deficiência no TEA. A vitamina B12, o folato, o zinco, vitamina C. E aí, isso tudo é suplementado, é manipulado? Manipulado. Exatamente. Que é a forma mais fácil, entre aspas. Mais fácil a gente falar entre aspas, né? Porque como existe essa seletividade natural do autista, né? Eu imagino que nada seja tão fácil. Não, até mesmo suplementar é difícil. Sim. Porque quando tem uma seletividade associada, o paladar da cápsula, o paladar do suplemento é bem difícil. Então, às vezes eu peço para que coloque num alimento que a pessoa já aceita, sem perder o gosto por aquele alimento. A maioria das crianças que eu atendo, às vezes a gente tem que colocar numa num suco, numa água. E vai tudo bem. Estão perguntando aqui qual que é a melhor vitamina para autismo. Existe uma melhor vitamina para autismo? Não tem a vitamina, né? O que acontece, que é muito comum, né? Eu até não vou entrar numa questão muito bioquímica aqui, porque fica confuso, mas existem nutrientes que os autistas têm dificuldade de absorver.
Que tipo de Que nutrientes? são esses do complexo B. Só que não adianta ir numa farmácia e falar, eu quero esse. Tá. Porque eu tenho que indicar a forma metilada. Isso, né? Por isso que eu não queria entrar na bioquímica. Mas é uma forma ativa, pronta para absorver. Então, Que o organismo que já ingere, o organismo já absorve. já absorve. Justamente por eles terem essa dificuldade de absorção. A gente até estava falando a semana passada sobre suplementação desses multivitamínicos, né? Que assim, vem um pouquinho de cada coisa que, né? Tipo, nesse caso, custa um dinheirão, e aí nesse caso acaba não fazendo nem cócegas. Às vezes atrapalha, sabia? Atrapalha por quê? Porque alguns nutrientes, se eles não estiverem na forma ativa, eles ficam na corrente sanguínea e não são usados. Não são utilizados pelo organismo? Não, isso é atrapalha. normal, é natural do organismo do autista? É isso? É bom, bem comum. E assim, tem formas bioquímicas de eu observar isso, mas é bem comum. E às vezes a pessoa vai lá, me dá um multivitamínico aí, às vezes tem nutrientes ou em baixa concentração ou outros que vão competir com outros. No caso de fazer um tratamento nutricional para autismo, você falou, primeiro a gente começa com uma anamnese. É isso. Eu pergunto vai conversar com o pai, com a mãe, com quem está envolvido ali no acompanhamento da criança. Eu investigo tudo. Tá. Até uma investigação veio desde uma gestação dessa pessoa, né, se for a criança ou se for o adulto, até os dias atuais, para nós encontrarmos o que levou a essa seletividade. Qual foi o momento ali? Só o fato de ser autista, de ter o transtorno, já não é o que levou? Ou não? Não é? Não, é mais comum, mas não é pré-requisito para diagnóstico. Não é? Não. E aí, então, ou seja, vai se descobrindo o que aconteceu desde a da primeira infância, lá de bebezinho, lá, é isso? E, principalmente ali no momento da introdução alimentar, Boa! Como você falou de introdução alimentar, inclusive nós já falamos com a Ju, lá de Boa Esperança, né, falando várias vezes sobre introdução alimentar. Como é que deve? Porque o autista nem sempre é diagnosticado na hora da introdução alimentar. Nem sempre ele já está diagnosticado. Aliás, a grande maioria não é diagnosticado nesse período. Como é que deve ser a introdução alimentar? Vamos fazer só uma parada aqui para depois a gente entrar no autista de novo. Porque eu não sei se meu filho tem autismo. O autista, se tiver autismo, ele já vai ter uma seletividade alimentar. Uma tendência. Como que é isso? Como que eu devo fazer? Como você mesmo falou, não tem como saber o diagnóstico com 6 meses de idade. Sim. Então, é uma introdução alimentar saudável. O mais natural, o mais completo possível. O mais saudável, que dê mais autonomia para a criança. Para ela provar esse alimento, provar o alimento de uma forma não amassada, não liquidificada, para ela sentir o sabor real daquele alimento, né? A gestação da mãe interfere também na seletividade. Como assim? Quando a mãe, durante a gestação, tem uma gama de nutrientes, de alimentos variados, esse alimento dá sabor à placenta. E a criança vai recebendo indiretamente esse sabor. Vai experimentando esses sabores. Exatamente. Porque nós nunca deixamos de ser nutridos ao longo da vida, né? Sim. Então isso já começa lá na gestação. Quando a criança nasce, ela começa a introdução alimentar. Se ela tiver sido guiado, isso se torna muito mais fácil. Mas não é garantido no TEA que isso não vai acontecer na seletividade. Mas quanto mais saudável, menos industrializado, sem açúcar, até o primeiro ano sem sal, temperos naturais, alimentos íntegros, higienizados, maior a chance de ter uma maior gama de aceitação. Tá, e depois que você faz essa anamnese, faz essa primeira introdução, essa primeira suplementação, vamos dizer assim, através dos manipulados, das cápsulas, enfim, como é que existe um processo para suplementar também, não é suplementar nesse caso, né? Mas com os próprios alimentos você consegue ir introduzindo isso? Suprir a palavra. Alguns nutrientes sim, que nem ferro. Na hora que eu vejo que o meu paciente, né, o adulto, a criança, já está se alimentando adequadamente daquela fonte de ferro ou de outras vitaminas, eu já vou reduzindo essa suplementação de cápsula ou oral. Mas tem outros nutrientes
que independente do consumo, eles não são absorvidos, pelo que eu te falei. É uma questão de falha na metilação, tem uma questão até de genética, né? O próprio organismo, de fato, ele não absorve. Exatamente. E aí é feita uma manipulação de uma outra forma. Isso. É isso. É bem ajustado à realidade da pessoa. É importante você falar sobre isso, e a gente está falando sobre isso aqui no programa, porque às vezes a pessoa acha que só fazendo a suplementação através da cápsula, e, né, de repente, tá legal. Às vezes está ingerindo, mas o organismo continua deficiente. Exatamente. E as doses são diferentes, né? As doses são estudadas individualmente, né? Não é... Porque quando você compra um suplemento numa farmácia, por exemplo, sim, ela vem com uma dose geral para a população geral. É verdade. Né? Não é para uma patologia específica ou uma pessoa específica. Então, por isso que quando faz acompanhamento com a Nutri ou com o médico que está acompanhando, faz individualizado. É para aquela realidade, para aquela idade, para aquele peso e aquela condição. Ou seja, não adianta, não tem fórmula, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Tem que ter esse acompanhamento e é importante que seja. E aqui, falando, por exemplo, fazer com uma nutricionista, com um médico ou com uma nutricionista que já trabalha com esse público, porque vai se especializa nessa área. Não, isso. Com certeza. Não é porque eu estudo nessa não área, é isso. mas acaba que eu estudo cada um se mais especializa sobre... nisso, Exato, né? Exatamente. Você não, falando em médico, né? Você não vai tratar do rim com um cardiologista, né? Então você vai afunilando, né? Exatamente. E isso ajuda, esse acompanhamento, essa suplementação ajuda no desenvolvimento do autista. Exato. Eu nem sei como que é usado o termo correto. Se é tratamento, se é acompanhamento do autista. É acompanhamento. Uma terapia. Eu, até nas minhas palestras eu uso o lema de que comer também é uma terapia. A gente associa as outras, né? Psicologia, enfim. Mas comer também é uma terapia. Então eu preciso levar a sério, a família precisa levar a sério a nutrição, porque o que é coisa mais presente na sua vida do que comida? Porque comida é o tempo todo. Não tem que estar, né? E ela, se ela for bem conduzida, ela se torna sua terapia. E se ela for mal conduzida, ela se torna teu veneno. Sim, né? Com certeza. Comida mata. Comida mata. Inclusive, se for uma comida que não é comida de verdade, mata mais ainda, mais rápido ainda, né? É bem aí. Então, nesse acompanhamento com os autistas, com os pais dos autismos, né? De quem tem o transtorno TEA, você então faz todo esse acompanhamento, desenvolve tudo isso. Exatamente. Da suplementação e vai até onde, Larissa? Olha, depende até que idade, até que fase é necessário fazer essa suplementação? Geralmente, né, hoje, a minha realidade de pacientes, a maioria vem por seletividade. Ok, nós resolvemos a seletividade, depois nós vamos fazendo manutenção dessa suplementação, manutenção dos ganhos de perda de peso. Os objetivos, eles vão sendo estabelecidos a cada consulta. Então, nós começamos com uma consulta mais frequente ali, mensal, depois isso vai sendo afastado, né? Tem paciente hoje que eu consulto uma vez a cada 6 meses, mais pra frente, conforme vai crescendo, uma vez por ano. E você falou de peso, gente, a Larissa falou lá no início do nosso bate-papo, nem sempre é gordinho, principalmente quando fala, se come mais carboidrato, aí tem a tendência a ganhar mais peso. Olha um exemplo real, que a maioria das crianças seletivas mamam muito, né? Toma muito leite. Sim. Tomar leite é calórico. E isso, aliás, ganha de peso. Tudo engorda. Exatamente, o leite engorda, né? Só que não necessariamente você está sendo nutrido. Porque falta outros. Não só os nutrientes que tem no leite. Exatamente. Então, o que eu quero dizer, que às vezes ela tá num peso legal, mas não tá recebendo nutrientes importantes para o desenvolvimento. E aí isso vai afetar o desenvolvimento neural, que é o principal motivo de investigação, de tratamento e acompanhamento. Isso dá um suporte no desenvolvimento, né? Claro que cada caso é um caso. Sim. Crianças, existe o autismo que vão para que tem comorbidades associadas, né? Sim. O atraso de fala é uma comorbidade, a questão da deficiência intelectual, então tem várias questões que estão associadas. Sim. Mas quanto mais nutrientes eu forneço para essa criança, maior é a chance de haver um desenvolvimento em terapias, né? Isso não tira o mérito da terapia. Então eu preciso ter a nutrição aliada às terapias, né? Não é abandono de terapia. Tem que insistir
para a criança comer? Não insistir. Isso tem uma forma respeitosa de ser Perguntando feita. aqui, ó, tem que insistir, porque é bem isso eu acho que faz, ela né? quer perguntar se tem que obrigar. Obrigar. Pode, né? Não, olha, que eu insisti, não, só vou começar de novo, tô beterraba de novo, exemplo. O aqui, insistir, né, que eu vou dizer é o não desistir. Tá. Né? Você pega uma banana. Ser persistente. Exato, oferece uma banana real, depois um purê de banana, depois uma torta de banana, e fazendo variações do mesmo alimento para que aquilo para você encontrar uma forma palatável para a criança. Entendi. No começo, quando há uma seletividade, eu ensino muito meus pacientes a nutrir de forma, eu falo que é nos bastidores. A criança só come arroz, então eu vou incrementar esse arroz. Eu posso usar o caldo de cozimento de outros legumes para cozinhar aquele arroz. Não vai mudar a característica e você vai estar dando um suporte de outra forma. Entendi. Né? Então eu consigo... É muito importante. Às vezes no começo, como é tão seletivo, que não tem muita ferramenta para trabalhar. Mas depois vai ampliando esse paladar, isso vai se tornando mais fácil. E é legal que a família tem que adaptar, né? Então a família também tem que envolver, né? Envolve, porque não tem como separar um prato. Esse é seu e o da família é outro, né? Outro. Então, às vezes a maior dificuldade do processo, desse processo todo é justamente isso. Não, então vou dar só isso, né? Porque vou fazer essa comida só pra ele, exato, né? Só pra criança. Às vezes ali não tem uma criatividade mesmo para fazer variações dos alimentos. Às vezes a criança não teve, não experimentou novos alimentos porque não foi feito para ela. Ele não come, então... Recusou uma vez e tudo bem. E tudo bem. Não, a insistência é uma forma respeitosa. Eu vou produzir um alimento diferente, né? Às vezes chamar essa criança pra cozinha, para ver como é feito, né? Deixar ela tocar no alimento, dar uma certa autonomia, né? Fui eu que fiz, né? Então talvez pode ter sucesso no final, mas isso é muitas tentativas, né? Não pode desistir da primeira. Não. Mas paralelo a isso, geralmente eu tô investigando por trás a causa da seletividade. Então, se for uma questão paladar, é muito comum o autista ter alteração de paladar por deficiência nutricional. Então, se eu observo que é isso e eu vou fazendo uma terapia por trás, quando eu recuperar esse paladar e ela provar novamente um alimento que antes ela não gostava, pode ser que ele fique gostoso e atrativo para ela, né? Para aquela pessoa. Olha que legal, gente. O bate-papo foi tão rápido aqui, não é? Acho que é um dos bate-papos mais rápidos aqui. O tempo passou rápido, não é que o bate-papo foi rápido, que passou tão rápido que a gente tem tanta informação, é tão gostoso. Eu gosto tanto de falar sobre isso, trazer isso, porque a gente até fala, parece que a cada dia tem mais autistas, estão sendo diagnosticados mais, também, é isso. E aí acabam chegando no consultório. Então, se você se interessou por esse assunto, sobre suplementação, sobre acompanhamento nutricional, especialmente para os autistas e todas essas demais, né, comorbidades que a Larissa já falou aqui, né, o TDAH, ansiedade, trissomia 21, da síndrome de Down, saúde mental, tudo isso pode agendar uma consulta com você, inclusive aqui em Goiânia agora, gente, ela lá de Campo Mourão, hoje ela veio só pro programa, né, mas você vai atender então aqui, está atendendo aqui em Goiânia. Como que faz para agendar? Entre em contato direto do Espaço Reviver? Pode ser mandar mensagem pra mim mesmo. Tá. Qual que é o seu WhatsApp? É 449-9800-6023. 99800-6023. Tá? E tem a Larissa no Instagram? Tem, @larissagobi.nutricionista. O Gobi é com 2B. Ponto nutricionista. Larissa, obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada mesmo. E você já está convidada a voltar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.